Meditações de Quaresma, com a Fundação AIS. Visões da beata Ana Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus Cristo. 21º dia, o lugar chamado Calvário. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ao chegar ao rochedo, o Calvário caiu pela 7ª vez. O próprio Simão de Cirene, também agredido e fatigado, estava cheio de indignação e de piedade para com Jesus. Bem desejava dar-lhe algum alívio, mas os archeiros afastaram-no, injuriando-o. Pouco depois, foi reunir-se aos discípulos. Os executores da sentença despediram também todas as pessoas que tinham vindo até ali e não lhes era destinado nenhum serviço na crucifixão. O plano superior do Gólgota, que é o lugar do suplício, tem a forma circular. As dimensões são pouco mais ou menos as de um picadeiro de mediana grandeza, vendo-se em volta um socalco cortado por 5 caminhos. São também muitas as cidades que dispõem de 5 portas. No Calvário, como por toda a Palestina, o número 5 encontra-se relacionado com uma ideia misteriosa e profética. Tal é o pensamento ligado aos 5 caminhos da salvação, bem como às 5 chagas do Salvador. Uma centena de soldados romanos tomaram posições de um e de outro lado da colina, ficando alguns junto dos 2 ladrões que não tinham sido levados até ao alto para deixar livre o lugar destinado à crucifixão de Jesus. Conservaram-nos, porém, deitados de costas um pouco mais abaixo, mas com os braços atados às peças transversais das cruzes. Seriam 11h03 quando Jesus caiu pela última vez e despediram o Cireneu. Os archeiros deitaram-no por terra no meio de injúrias, dizendo: Rei dos judeus, nós vamos arranjar-te o trono em que reinarás. O próprio Jesus deitou-se sobre o madeiro da cruz, onde o estenderam para lhe tirarem a medida, levando-o seguidamente a uns 70 passos dali, na direção do norte, a uma espécie de gruta cavada na rocha, muito parecida com uma adega subterrânea ou uma cisterna. Tão desapiedadamente o empurraram para dentro dela que teria quebrado os joelhos contra a pedra se os anjos o não tivessem socorrido. Ouviu gemer de tal modo que partiu o coração. Fecharam-lhe a entrada e puseram nela guardas. Deram então início aos preparativos. No meio da rocha do Calvário via-se uma saliência mais elevada. Abriram lá 3 cavidades, trazendo para a do meio a cruz do Senhor e para os buracos do lado de fora os madeiros maiores das cruzes dos ladrões. Fixaram na terra umas estacas que deviam servir de ponto de apoio para as cordas durante o levantamento da cruz. 4 archeiros desceram ao lugar onde tinham encerrado Jesus e tiraram-no para fora, mas dirigindo-lhe ultrajes e agredindo-o. Assim o Salvador deu os últimos passos no caminho doloroso do Calvário. Arrancaram-lhe a seguir o vestido feito de lã branca e, como não podiam tirar-lhe a túnica inconsútil que a Virgem lhe tecera por causa da coroa de espinhos, foi-lhe esta arrancada violentamente, tornando assim a abrir-se-lhe todas as chagas da cabeça. Já não tinha senão o escapulário interior de lã e um pano de linho em volta dos rins. Ao arrancarem-lhe o escapulário, como estava pegado às chagas, sofreu Jesus indizíveis dores. O Filho do Homem ficou de pé, tremendo dos pés à cabeça, coberto de chagas, umas secas e outras gotejando sangue. Fixando o Senhor,
Viam-se-lhe os ombros e costas dilacerados até aos ossos. Os archeiros obrigaram-no então a tomar assento numa pedra, tornaram a pôr-lhe a coroa na cabeça e apresentaram-lhe o vaso cheio de fel e vinagre, do qual Jesus desviou a cabeça sem nada dizer. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.